Então vamos começar, vamos rezar uma Ave Maria. Olá. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as Bendita és mulheres, o fruto do vosso o seio. vosso ventre. Santa Maria, Santa Mãe de Maria, Mãe Deus, de rogai Deus, por nós, rogai por nós, pecadores, pecadores, agora e na hora agora e de na hora de nossa nossa morte. morte. Amém. São Gabriel, Rogai por Rogai por nós. nós, São Paulo. Rogai por rogai por nós. nós. Muito bem, deixa eu ver se eu consigo fazer um share screen aqui rapidinho. Eu acho que provavelmente você vai ter que me dar permissão aí. Ah, não, vocês já estão vendo? Sim. Então, eu fiz um PowerPoint. Eu estou com a difícil tarefa de falar de história da igreja em 40 minutos. Primeiro porque é um resumão, e segundo porque é muita coisa, né? Eu não vou lembrar de várias coisas que eu não vou lembrar, mas eu deixei as referências no final. Eu espero que vocês possam depois procurar e ler assim, as dúvidas que vocês tiverem aí. Eu pretendo apresentar em 40 minutos. Estou com 26 slides aqui, talvez 30 minutos dê conta, mas 30, 40 minutos e depois a gente abre para perguntas. Está aí o José Geraldo como ajuda dos universitários, caso necessário. Mas a gente vai... Como é que a gente faz? Eu falo tudo e a gente pergunta por último, ou a pergunta durante e eu acabo em 1 hora do mesmo jeito? O pessoal tem preferido perguntar no final, Rodolfo. Tudo bem, então vamos embora, né? Isso. Então essas 4... Deixa eu colocar em modo apresentação aqui. Me fala qual tela que você está vendo, que eu estou com 2 telas aqui. Eu estou vendo agora a tela do... É da apresentação ou é aquela tela pretinha? Não, da apresentação. Aquela tá tudo branco, então só com o título, é isso? Isso. Então estamos com a tela correta. Não, Tudo bem, então nós vamos... Tá aparecendo a pretinha com aquele modo de controle dos slides, gente. Vamos fazer o seguinte, deixa eu duplicar para quem estiver vendo a pretinha, eu vou duplicar a tela aqui. Acho que agora todo mundo está vendo a branca. Pronto, agora é só a principal. Mas ela está duplicada não, né? Ela está só a principal grandona? Só a principal grandona. Então tá bom. Então vamos lá. Então, pessoal, como eu falei, né? Eu tentei preparar um resumo. Esse PowerPoint só tem texto o tempo inteiro. Eu vou... em alguns momentos tem uns textos grandes, uma coisa que eu não gosto de fazer, mas não tem muito jeito, né? Muita informação. Eu tentei condensar as coisas para a gente poder não se perder aí na linha de raciocínio ao longo de 2000 anos de notas, né? Esse é o nosso tópico aqui, eclesiologia. Temos aí 4... Deixa eu ver se eu consigo tirar minha câmerazinha. Consigo. Temos aí 4 dias para a gente tratar esses temas aqui. Esse é o nosso plano de voo, né? Hoje a gente vai falar do crescimento da semente do reino, que é a história da igreja, né? Eu tentei pensar os pontos principais da história da igreja. Na semana que vem, vamos falar um pouco da estrutura hierárquica. Eu vou evitar tocar muito nos pontos diferentes hoje. Aí, na quinta seguinte, vamos falar da igreja doméstica, o que é a igreja doméstica, os vários aspectos da igreja doméstica, e finalmente a doutrina social da igreja no dia 1º de outubro. Esse é o nosso plano de voo. Vai ser um voo mesmo, porque nós temos 40 minutos, né? Mas eu acho que vai ficar legal aqui. Então, para começar, né? Pergunta, o que é a igreja? Quando as pessoas perguntam o que é a igreja, né? O que a gente responde? O que é a igreja? É aquela construção lá na paróquia? Eu vou na igreja, né? Vou na igreja. É o quê? Aquela construção de pedra? É o Vaticano? O que é a igreja, afinal de contas, né? A igreja faz isso, a igreja faz aquilo. A questão é que a igreja somos nós, né? Eu copiei aqui do compêndio do Catecismo da Igreja Católica. É aquele catecismo resumido, né? Então, nós temos essa definição no ponto 147. Designa o povo de Deus. Deixa eu botar meu relógio aqui, só para não perder aqui o controle do tempo. Então, a igreja designa o povo que Deus convoca e reúne de todos os confins da terra, para constituir a assembleia daqueles que, pela fé e pelo batismo, e eu copiei lá do site do Vaticano, saiu português de Portugal aí,
se tornam filhos de Deus, membros de Cristo e templos do Espírito Santo. A igreja somos nós, né? Quando vocês comentam, a partir de hoje, vamos evitar falar, né? A igreja faz isso, a igreja faz aquilo. A igreja somos nós, né? A igreja faz isso, faz aquilo. O que nós temos feito, né? Onde nós vamos, nós cristãos batizados somos igreja, né? E aí tem alguns atributos, por assim dizer, né? O povo de Deus, né? Como já mencionei aqui, o povo de Deus somos nós somos a igreja. Corpo de Cristo, isso é muito da catequese de São Paulo, né? Lembra lá quando São Paulo perseguia os primeiros cristãos lá, quando chegou lá em Damasco, ele teve aquela visão de Cristo, né? Nosso Senhor, ele caiu do cavalo, teve aquela visão, e quando ele perguntou o que queres, Senhor, nosso Senhor falou, Paulo, por que me persegues, né? Paulo não estava perseguindo Jesus Cristo, né? Jesus já tinha subido aos céus, né? Mas ainda assim ele falou, Paulo, por que me persegues, né? Ele não disse, por que você está perseguindo meus amigos? Por que você está perseguindo a minha igreja? Não. Paulo, por que me persegues, né? Então a igreja, depois São Paulo desenvolve isso em vários... O que aconteceu? Acho que meu mouse está com vida própria aqui. São Paulo desenvolve muito, né, essa ideia do corpo de Cristo, né? Nós somos o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça e nós somos os seus membros, né? Nós, enquanto povo de Deus, somos também o corpo de Cristo. E a igreja é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não só habita a igreja, como ele também guia a igreja, né? Quem guia a igreja é o Espírito Santo, né? A gente vê, portanto, que a igreja é uma realidade humana e sobrenatural ao mesmo tempo, né? Eu diria muito mais sobrenatural do que humana, né? Ela tem uma parte invisível muito maior do que a sua parte visível. Realidade humana, porque, enfim, estamos nós aqui, homens, né? Seres humanos, homens e mulheres aqui, na história, no tempo, e também uma realidade sobrenatural, né? A igreja foi fundada por Cristo, né? Fundada por Deus, é uma instituição divina. Se nós somos o corpo de Cristo, né? Então o Espírito Santo é a alma da igreja, né? Ela é divina e humana, ela é humana e sobrenatural ao mesmo tempo. A finalidade da igreja é a salvação das almas. É uma coisa, se a gente tenta olhar a igreja de uma forma muito perdi a palavra aqui, muito concreta, né? Muito humana, a gente pode perder esse fim da igreja. Qual é a finalidade da igreja? A finalidade da igreja são as almas, né? A gente está nessa vida, mas o nosso objetivo é a vida eterna, é chegar ao céu, né? As coisas não acabam quando a gente morre, né? Então a igreja nos conduz desde o nascimento, eu vou chamar de nascimento aqui como quando somos batizados, né? Até depois da morte, né? Porque, enfim, rezamos pelos defuntos, pelos fiéis defuntos, nossos entes queridos, nossos amigos, embora a igreja já não tenha, não sei se eu posso dizer jurisdição, assim, né? Então a igreja oferece sufrágios, né? Pedidos ao nosso Senhor também pelas almas que sofrem no purgatório, né? Então é isso, né? Agora, o desenvolvimento da nossa vida se dá dentro da igreja. É na igreja que a gente tem orientação espiritual, é na igreja que a gente tem a boa doutrina, e é na igreja que a gente tem os sacramentos, né? Se Jesus não tivesse instituído a sua igreja de forma a continuar a missão dele, como que chegaria a nós os sacramentos, né? Não teríamos sacerdote. Se não tem sacerdote, não tem Eucaristia, não tem confissão. Então, nós temos que aprender a amar a igreja, né? Não importa as circunstâncias atuais, as circunstâncias, enfim, que se dão hoje ou amanhã, ou naquele evento, ou nas coisas que os professores de ensino médio gostam tanto de pensar, né? Temos que lembrar que a igreja está aqui para a salvação das almas, né? E é isso que ela faz, né? Claro, tem a sua estrutura hierárquica, vamos falar disso semana que vem, tem a sua parte material, por assim dizer, né? É necessário que tenha, nós não somos espíritos, né? Nós temos todas as nossas necessidades materiais também são parte da nossa vida, né?
Una, santa, católica e apostólica. A igreja é una, ela é uma só. Desde que foi fundada por Jesus Cristo, há 2000 anos atrás, a igreja é a mesma igreja. Santa, de novo, né, fundada por Deus, né, a igreja santa, né, a igreja é templo do Espírito Santo. Ela é a igreja católica, católica significa universal, uma igreja universal, e apostólica porque ela é construída nos apóstolos, né, a sucessão apostólica chega ininterrupta desde a época dos apóstolos, dos 12 apóstolos, até hoje nos bispos, nós temos os bispos como sucessores dos apóstolos. Então, através de um dos sacramentos, que é o sacramento da ordem, a igreja se perpetua no tempo também. Né? E católica apostólica romana, porque nossa cabeça é o bispo de Roma, Papa Francisco. Né? Então, por isso nós somos a igreja católica apostólica romana. Não sei se vocês se lembram, no último recenseamento que teve por aqui, não sei vocês, mas na minha paróquia o padre estava nos avisos falando, por favor, né, respondam igreja católica, apostólica, romana. Né? Lá no Recreio tem a igreja católica apostólica brasileira. Né? Não sei o que é, mas não é a nossa igreja. Né? Nossa igreja é católica apostólica romana, porque a nossa cabeça é o bispo de Roma, é o sumo pontífice, o Papa Francisco, atualmente, né? Sucessor de São Pedro, né? Muito bem. De hierarquia falaremos semana que vem. E as coisas da igreja são impressionantes, né? Porque tem 4 aspectos que vale a pena mencionar. Primeiro, a unidade no tempo e no espaço, né? A catolicidade. A igreja é a mesma, né? Tem uma doutrina só, os sacramentos são os mesmos desde Jesus Cristo. Tem a hierarquia, que é a sucessão apostólica, como eu já falei, né? Os bispos são os sucessores dos apóstolos, né? Em particular, o Papa é o sucessor do bispo de Roma, São Pedro. E homens e mulheres dos mais diversos povos e culturas, de todos os cantos da Terra, né? Eu já viajei um bocado, né, a trabalho, então, cada lugar que eu ia, claro, procurava ir à missa, né? É uma coisa impressionante, né? Como a missa é a mesma, né? Claro, eu troco o idioma, mas é a mesma missa, né? Você vai em qualquer igreja católica, apostólica, romana, pelo menos deveria ser, né? É a mesma missa, né? A igreja você se sente em casa, né? Você pode não estar entendendo o idioma, mas você sabe o que está acontecendo, consegue acompanhar, né? Qualquer região geográfica, qualquer povo, cultura, não importa, né? A igreja é católica, ela abraça todos, né? Óbvio, né? Desnecessário dizer que uma vez que você está na igreja, algumas coisas já não, algumas coisas que se fazia fora da igreja, enfim, já não cabem mais, né? Mas isso é outro assunto, né? A igreja acolhe todos, né? Ação missionária, né? Qualquer tempo, qualquer lugar, né? A igreja está sempre fazendo o apostolado, a igreja está sempre querendo difundir o evangelho, aproveita tudo, né? Fenômenos históricos, aproveita situações adversas, aproveita qualquer coisa. A tarefa da igreja é essa, né? Difundir. Isso foi mandado de Cristo, né? Ir pelo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, né? Foi o que ele mandou o colégio apostólico fazer momentos antes dele subir aos céus, né? E isso, de fato, começou em Pentecostes. Se vocês começam a ler o livro dos Atos dos Apóstolos, vocês vão ver como a igreja começou. Só naquela primeira pregação de São Pedro, agora eu esqueci o número, são 5.000, 2.000, não importa, né? Milhares se converteram ali e dali não parou. Né? A igreja faz aquilo sempre, né? Desde aquele dia, há 2.000 anos atrás, a igreja é isso, né? E é impressionante, né? Tem relatos assim de como era a missa na antiguidade, né? A gente vê as orações não mudam, né? Tem muitas orações da missa que são as mesmas já há séculos aí, né? Mais de milênio. Isso é bonito, né? Essa unicidade da igreja, né? Óbvio, eu não sei por que ele está voltando. Eu acho que o meu mouse está com a bolinha do mouse aqui está com problema. Jesus deixou toda a verdade, mas eu li uma vez que a verdade que Jesus deixou contém toda a verdade no sentido que uma semente contém toda a árvore, né? Então, ao longo dos séculos, a igreja vai desenvolvendo a doutrina, como vai ter alguns slides aqui para frente, mas
essa doutrina não muda, né? Ela é um depósito. Ela é um depósito, né? São José Maria, tem muitos vídeos do YouTube do nosso padre, né? Mas ele tem uma que ele diz assim: se eu te dou alguma coisa para você guardar, um dinheiro, você vai guardar, e aí vem um amigo e te pede, e você não pode dar um centavo. Ele fala assim mesmo, né? Não posso te dar um centavo, porque esse dinheiro não é meu, né? Então a igreja tem a verdade em depósito, né? A doutrina se mantém no passar dos anos. Eu descobri aqui, acho que é o meu pad aqui, peraí só um pouquinho. Parar de piscar a tela. Frutos de santidade em todas as gerações. Tem grandes santos aí ao longo da história inteira, né? Tem grandes santos e tem santos anônimos, né? Eu acho que a minha avó, por exemplo, foi uma grande santa, né? Não vai ser canonizada, mas pelo que eu lembro dela, todos nós conhecemos, né? Um avô, um tio, um amigo, que são assim, pessoas que viveram, deram exemplo de santidade, assim, né? Embora não vão ser canonizadas, né? No sentido de ir para os altares, mas a gente sabe, né? A gente tem essa convicção, talvez eu possa dizer assim, né? Que essa pessoa viveu uma vida santa, né? E, por fim, o notável poder de recuperação ante as crises. 2000 anos é muito tempo para ter muita coisa, que a igreja já devia ter acabado, né? Se não fosse divina, adicione-se aí as bobagens que nós, católicos, fazemos também, né? Então, você imagina se a igreja não fosse divina, né? Já era para ter acabado há muito tempo, né? Então, até essas crises dão uma certa segurança, se eu posso falar assim, né? A igreja é divina, né? Jesus Cristo falou, né? As portas do inferno não prevalecerão sobre ela, né? Quando ele instituiu Pedro como chefe, né? Tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão. A igreja tem esse notável poder de recuperação. Já passou tanta coisa, tantas vezes, muita gente falou que a igreja ia acabar, a igreja está aí, né? Está aí, altos e baixos, continuamos até quando? Até a volta do nosso Senhor. Muito bem, seguimos aqui. Origens da Igreja, uma revisão aí dos Evangelhos e do início dos Atos Apóstolos, né? Jesus veio, nasceu, se encarnou, ficou quietinho, 30 anos de vida oculta, São José, Nossa Senhora, e depois 3 anos de vida pública. Morreu, ressuscitou, completou a obra da nossa salvação, nos abriu as portas do céu e voltou ao Pai, né? Quando ele volta ao Pai, ele deixa os 12 seguidores mais próximos dele, né, os apóstolos, como encarregados de levar o evangelho aos 4 cantos, né? Então, Pedro foi instituído chefe desse colégio apostólico, né? E, fundada por Cristo, a igreja continuou sua missão na história, né? Está aí a ordem de Cristo. E depois ensinai a todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar tudo o que vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Então está aí, né? Está aí a ordem de ir e ensinar, é o que a igreja tem feito desde então. Começa a sua atividade, a igreja, né? Começa a sua atividade de fato a partir de Pentecostes, estava lá todo mundo com medo, dentro do cenáculo. Quando vem o Espírito Santo em línguas de fogo, todo mundo conhece o começo dos Atos dos Apóstolos, né? Estavam lá pertinho de Nossa Senhora, né? Estava provavelmente o refúgio deles naquela situação, o refúgio na fortaleza de Nossa Senhora, né? E aí o cristianismo começa a se propagar sob a guia de São Pedro dos Apóstolos, especialmente dentro do Império Romano. É interessante, né? A providência divina põe a plenitude dos tempos naquela época que o Império Romano tinha organizado razoavelmente a vida social da região, né? Então, enfim, tinha um idioma que todo mundo falava, tinha estrada, isso, de certa forma, ajudou aí os começos da atividade da igreja. E desde o início, perseguição. Todos os apóstolos foram, com exceção de São João, né? São João Evangelista, todos morreram martirizados, né? Daí a palavra mártir é isso, é testemunho, né? Então, mártir é aquele que dá a vida pelo que ele acredita, né? Dá a vida pela fé. Esse é o mártir, né? E a igreja, os inícios da igreja está cheio de mártires. E tem relatos de cada mártir que entregava a sua vida, convertia uns quantos
cristãos a mais, né? Muito bem, então, isso aí, as origens da igreja foi assim, né? Costuma-se dividir em períodos, como a gente faz com a história, costuma-se dividir a história da igreja em períodos também, né? Antiguidade medieval, moderna e contemporânea. Então, a classificação da antiguidade até o ano de 476, que é o ano da queda do Império Romano do Ocidente. Nos inícios do século IV, tinha aí aproximadamente 15% da população do Império eram cristãos, né? Sofrendo aí perseguições. Mas mesmo na perseguição, né, eles preferiam morrer a negar, ainda que só para manter a vida, né? Preferiam morrer a negar a fé. Acabei repetindo aí, né? Perseguição. No ano 313, acontece uma coisa interessante, que é o imperador Constantino I, converteu-se lá no leito de morte, né? Mas ele era favorável à nova religião, na religião cristã, né? Enfim, conta a história aí que ele venceu uma batalha com uma ajuda sobrenatural, enfim. Então, ele concedeu aos cristãos a liberdade de professar a sua fé. Depois, com o imperador Teodósio, que é o ano 379 a 395, o cristianismo, então, vira a religião oficial do Império Romano. E aí, em fins do século IV, os cristãos já eram a maioria da população do Império Romano. Bom, no século IV, aí começam a aparecer as heresias, né? Essas teorias aí que estão em oposição à fé da igreja, né? Então, a primeira é a questão ariana, desse presbítero de Alexandria, a primeira heresia digna de nota, né? Você vê logo nos começos, né? Já começam as tribulações dentro e fora da igreja, né? As tribulações não vêm só de fora, né? Muitas vezes vêm de dentro da igreja, infelizmente. Mas até nisso, né? Tudo Deus sabe tirar coisas boas, né? Vocês veem, a nossa salvação veio da morte mais infamante que tinha, né? Então, disso, da morte de cruz, Deus fez nada menos que a nossa salvação, né? Então, a gente vai ver que as crises da igreja servem para fortalecer também, né? Então, veja, essa primeira heresia, a questão ariana, negava a divindade do Filho e do Espírito Santo. Jesus Cristo era o Filho, mas não era Deus, né? Era uma criatura, a primeira criatura, mais importante, mas não era Deus, né? Então, aí teve o concílio de Nicéia e depois o concílio de Constantinopla, nesses anos de 325 e 381, que, entre outras coisas, condenou o arianismo e proclamou solenemente a divindade do Filho, consubstancialis Patri, né? Consubstancial ao Pai. E a divindade do Espírito Santo também, né? E isso, nessa época, escreveu-se o símbolo niceno-constantinopolitano, que é o credo, aquele credo maior que a gente reza na igreja. Geralmente, nos domingos, a gente reza o credo apostólico, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo. E, em algumas ocasiões especiais, a gente reza o símbolo niceno-constantinopolitano, que é aquele credo grandão, né? Que todo mundo tem que ler para poder recitar certo, né? Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. E aí eu separei aqui só as partes que falam da divindade do Filho e do Espírito Santo, né? Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. E aí, olha, essa parte do credo deixa claro, né? Acaba com a dúvida suscitada pelo arianismo, né? Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Consubstancial no sentido da mesma substância, né? Então, e lá na frente, creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho. Esse procede do Pai e do Filho também foi uma questão teológica aí que a gente não vai abordar aqui. E com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Então, resolvido, Santíssima Trindade, 3 pessoas, um só Deus, e aí, bom, condenado ao arianismo, né? Depois temos outras, no século V, tem 2 heresias cristológicas aqui dignas de nota, né? Um é o nestorianismo. O nestorianismo afirma a existência em Cristo de 2 pessoas, além de 2 naturezas. Foi condenado também, Cristo só tem uma pessoa, a pessoa divina.
tem duas naturezas, que é a natureza divina, como segunda pessoa da Santíssima Trindade, e a natureza humana, que Deus Filho tem desde que se encarnou no seio de Nossa Senhora e se fez homem, né? Então, tá aí o Concílio de Éfeso, do ano 431, reafirmou a unicidade da pessoa de Cristo. E depois veio o monofisismo, que sustentava que Cristo só tinha natureza divina. Cristo não era humano, né? Cristo só tinha natureza divina, não a natureza humana. E aí temos o Concílio de Calcedônia, no ano 451, que condenou o monofisismo e afirmou que em Cristo há duas naturezas. A natureza divina e a natureza humana, mas elas estão unidas em uma única pessoa, que é a pessoa do Verbo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Verbo divino, a palavra de Deus, né? Sem confusão nem mutação, que é o que o nestorianismo falava, né? E sem divisão nem separação, contra o monofisismo. E dessa época a gente tem um símbolo atanasiano, que nos vem até hoje, né? Pela data, parece que Santo Atanásio não é o autor, mas eu não sei dizer com certeza, né? Mas, enfim, o símbolo existe, ele é bem grande. Eu pensei aqui o pedacinho, eu sugiro que vocês anotem e procurem depois, né? É bom meditar ler esse símbolo atanasiano de vez em quando, né? Então, lá no item 28, ele começa: a pureza da nossa fé consiste, pois, em crer ainda e confessar que nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, é Deus e homem. Então, ele é Deus, gerado da substância do Pai desde toda a eternidade, é homem porque nasceu no tempo da substância de sua mãe. Aí vem, Deus perfeito e homem perfeito, com alma racional e carne humana, igual ao Pai segundo a divindade, menor que o Pai segundo a humanidade. E embora seja Deus e homem, contudo não são dois, mas um só Cristo. Então só tem uma pessoa. É um não porque a divindade se tenha convertido em humanidade, mas porque Deus assumiu a humanidade. Um, finalmente, não por confusão de substância, mas por unidade de pessoa. Um pouco confuso, talvez, mas, resumindo, Jesus Cristo é uma pessoa e duas naturezas, a humana e a divina, mas a pessoa é a pessoa do Verbo. Ok? Então, veja quanta coisa acontece logo nos começos, né? Essa semente da doutrina vai crescendo, né? E aí tem um grande florescimento na literatura cristã, de homilias, né, homilética, né, de homilias teológica e espiritual. São as obras dos chamados padres da igreja, né? Padres da igreja são os pais da igreja. O português eu não sei quando, mas é assim um pouco um pouco estranho. Assim, em algum momento da história do nosso idioma, a palavra que a gente chama o sacerdote se separou da palavra que a gente chama o nosso pai, né? Os outros idiomas continuam, né? Em inglês a gente chama o sacerdote de father, em espanhol padre é a mesma coisa, mas no português em algum momento essas coisas se separaram, né? O padre, o sacerdote é nosso pai espiritual, né? Por isso que a gente chama ele de padre, né? Os padres da igreja é mais ou menos isso, né? São aqueles santos dos primeiros séculos, viveram do século II, alguns foram discípulos dos apóstolos, até o século VII, o ano 600 e qualquer coisa lá, que foram os dois últimos. Então, o que eles fizeram? Os textos deles firmaram os conceitos de fé, né? Eles enfrentaram heresias quando apareceram. Então, eles são, de certa forma, responsáveis pelo que chamamos de tradição da igreja. O que é tradição da igreja? Tradição vem do latim traditio, que é entregar, né? Pegar alguma coisa e entregar para outra pessoa, né? Isso é tradição. A tradição da igreja é isso, né? Essa doutrina que vem de forma ininterrupta desde a época dos apóstolos. Essa é a tradição da igreja, né? É tão importante quanto, por exemplo, as escrituras, né? A gente tá aqui alguns exemplos por exemplo, São Clemente. São Clemente foi papa, acho que é o terceiro ou quarto papa. Eles estão lá no cânon romano, né? Lino, Cleto, Clemente. Não sei, São Lino foi o segundo. Eu não tô certo se São Clemente foi o terceiro ou quarto papa, mas é um dos padres da igreja. A lista tem aí uns 50, não sei a lista, tem um número de cabeça, né? Santo Atanásio, está escrito errado aí, né? Desculpa. Santo Atanásio de Alexandria. Santo Agostinho, eu acho que talvez é um que todo mundo conheça, né? Bispo do da igreja. São João Damasceno, e São João Damasceno é um dos últimos, né? Talvez o último padre, considerado padre da igreja, né? Então, os padres são esses primeiros cristãos, primeiros santos
responsáveis por nos transmitir de uma forma segura, né, a tradição da igreja. Tá aí o Papa João Paulo II, em visita ao Brasil, dizia, né, são eles os melhores intérpretes da Sagrada Escritura. Vamos avançar mais rápido aqui um pouquinho, né? No ano 476, então, cai o Império Romano, né? E aí, então, começa o que a gente marca como Idade Média, né? Vai até o ano 1492, quando Cristóvão Colombo chega à América. Então, tem 1000 anos aí, mais ou menos, de história para falar aqui em 5, 6 slides. Mas, olha, no ano 476, né? O Império Romano foi invadido, né? Cai o Império Romano. O que a igreja faz? O que Jesus Cristo mandou fazer, né? Começa a evangelizar esses povos jovens, né? Esses povos germânicos e mais tarde os povos eslavos, né? Depois, na Alta Idade Média, até o ano 1000, aquele caos, né, na Europa, né, violência política, social, empobrecimento cultural, crise econômica, né, consequência daquelas invasões contínuas, né, que foram até o século X. E depois, de novo, o que a igreja faz? Pouco a pouco vai evangelizando esse povo, né, conduzindo a uma nova civilização. No século VI tem o monarquismo beneditino, né? Monge, a palavra monge vem do grego aí, monkos, né, aquele que está só, né? Baseado em retiro, silêncio, oração, penitência e trabalho. Eram aquelas ilhas assim de tranquilidade no meio daquele caos, né? No século VII, a ação missionária em todo o continente, dos monges irlandeses. Depois, no século VIII, os beneditinos ingleses. E aí, nesse ano 700 e alguma coisa, termina a etapa da patrística, né, com São João Damasceno e São Beda no Ocidente. Então, são os últimos, considerados os últimos padres da igreja. Eu gosto de frisar essa palavra padre como pai, né? Isso, né? Eles nos entregaram esse tesouro, né, de homilias e produção literária. Bom, por volta do ano 756, então, estabelece-se os Estados Pontifícios, que é a institucionalização do poder temporal dos papas. O papa passa a ser o chefe de Estado dessa região da Itália, bem aqui, né? Esses estados papais vão durar 1000 e qualquer coisa, tá aqui, né? Até 1870, né? Quando teve a unificação da Itália. Então, esses estados aí, o que sobrou hoje dos estados papais é só o Vaticano, né? Que é um pedacinho dentro de Roma aqui, né? Bom, um limitado poder temporal, né? Era uma certa garantia de independência da Igreja em relação aos poderes políticos. No ano 800, começa o Império do Ocidente, que é o Sacro Império Romano, quando o Papa coroa Carlos Magno na Basílica de São Pedro. Então, temos aí um Estado católico caracterizado por uma forte sacralização do poder político. Isso vai até 1806, são 1000 anos aí do Sacro Império Romano. O século X já é o que a gente chama de século de ferro, né? Começa uma grave crise porque as famílias nobres começam a interferir demais na igreja, né? Interferir na eleição do Papa, né? Os reis queriam, os reis e senhores feudais queriam apontar a nomeação de cargos eclesiásticos. Então, começa uma crise devido a essa mistura, não sei se eu posso falar indevida, depende da época, né? Mas é essa mistura do poder temporal com o poder religioso, né? E aí, no século XI, vem a reforma gregoriana, né? Que resolve esse problema, né? Aí a hierarquia recupera liberdade em relação ao poder político da época. No ano de 1054 acontece esse evento muito triste na igreja, que é o cisma do Oriente, né? Essas disputas entre a Igreja Católica do Oriente e do Ocidente, que vinha lá desde o século V. Então, no ano 1054, essas igrejas do Oriente, o Patriarca de Constantinopla separa definitivamente de Roma, estão separadas até hoje, né? São as igrejas católicas ortodoxas. São lá os búlgaros, romenos, ucranianos, russos e sérvios. Essas igrejas são católicas, né? As igrejas têm sucessão apostólica, tem Eucaristia, enfim. Mas lá, estamos aí quase 1000 anos separados e sem conseguir resolver nossas desavenças, né? No ano
Aí outra coisa interessante de falar é aqui a questão das cruzadas, né? Então, todo o norte da África, eu devia ter colocado um mapinha aqui, mais a Península Ibérica, que é aquela região da Espanha e Portugal, estavam ali dominadas pelos muçulmanos, né? Pelo califado esqueci o nome. Então, as cruzadas começam com isso, né? São missões bélicas para conquistar e defender Jerusalém, né? Esse é o objetivo inicial das cruzadas. Complicações aí aos montes, eu não sou a pessoa mais indicada para dissertar sobre isso, né? Mas é interessante mencionar esse evento importante aqui, né? Os católicos meio que levam a briga lá para a Terra Santa, que estava dominada pelos muçulmanos, né? Nos séculos 13 e 14, né, é o apogeu da civilização medieval, realizações teológicas, filosóficas, literárias e artísticas. É quando surge a escolástica, o expoente aí provavelmente São Tomás de Aquino, São Boaventura, e nos inícios do século 13, as ordens mendicantes, quando começam os franciscanos e os dominicanos, por exemplo, início do século 13. E aí continua o papado e o império, os dois se enfraquecem, o império fica lá numa região pequena, agora não sei se eu estou me confundindo de onde atualmente é a Alemanha, e já deu 43, eu vou um pouco mais rápido aqui para a gente poder dar um tempo de perguntas aqui. Bom, 1305 a 1337, a sede do papado se transfere para Roma, né? No sul da França. O Papa sai de Roma, se transfere de Roma. O Papa sai de Roma, vai para Avignon, fica lá esses tantos anos aí. É uma época aí que vem, por exemplo, Santa Catarina de Sena, se esforçou muito para que o Papa voltasse a Roma, né? E 1378, um pouquinho depois que o Papa volta para Roma, acontece o grande cisma do Ocidente, uma situação ímpar na Igreja, que surgiram dois papas. Tinha um Papa de Roma, tinha um Papa de Avignon, e depois tinha um Papa de Pisa. Então teve um momento que a Igreja tinha 3 papas e o povo não sabia qual Papa era o pontífice legítimo, né? O mundo católico, como é que faz? Quem é o Papa, né? Tem 3 aí, né? E aí o Papa morreu, o outro era eleito, mas aí alguém não reconhecia, enfim. Então esse cisma foi superado com o Concílio de Constância. Esse concílio foi interessante porque, se eu não estou enganado, foi o concílio demitiu o Papa. Coisa ímpar na história da Igreja. Então o concílio resolveu depor os papas Bento XIII e João 23. Acho que esse número está errado aqui. Eu acho que está errado esse número aqui. E tinha também o Papa Gregório XII, que abdicou, ele ia ser deposto também, abdicou. E aí o concílio elege o Papa Martinho V e fica tudo bem, todo mundo reconhece o Papa como legítimo e a Igreja volta a ter a sua unidade, né? Mas isso foi uma ocasião complicada para a Igreja. Em 1453, os turcos otomanos conquistam Constantinopla e acabam o Império. Idade Moderna. Eu vou passar um pouco mais rápido para a gente poder ter pelo menos 10 minutos aí de discussão. Também atrasei, desculpa, pessoal. 1492, né? Então começa a Idade Moderna com a chegada de Cristóvão Colombo à América. E acaba essa Idade Moderna, acaba em 1789, com o início da Revolução Francesa. Bom, Cristóvão Colombo chegando à América e tinha as explorações da Ásia e da África. O que a Igreja faz? Começa a espalhar o Evangelho pelas outras partes do mundo. O que a Igreja faz é sempre o que Cristo mandou a Igreja fazer, né? Então a Igreja se aproveita que a Europa está se espalhando pelo mundo, aproveita também e envia missões. Tem missões na Europa, nas colônias francesas, lá, Canadá, aquele meio dos Estados Unidos ali, na América Espanhola, na América Portuguesa e algumas regiões da África e da Ásia, né? Não fosse isso, talvez hoje, enfim, seríamos aí outra coisa que não católicos, né? Bom, enquanto isso, enquanto a Igreja se espalhava pelo mundo, acontece uma coisa lá na Europa, que é a separação, chamada de Reforma Protestante, né? Uma separação, né? Protestante, encabeçada aí por nomes aí como Martinho Lutero, que criou aí o luteranismo. Esse do meio eu não faço ideia, botei aí, mas esqueci de checar. João Calvino, do calvinismo. O rei Henrique VIII se separa lá, queria
queria casar de novo. Enfim, tem questões políticas envolvidas sempre, né? Criou o anglicanismo. Mas aí, só que na época, o rei separava e levava o povo com ele, né? É o fenômeno da confessionalização, né? Cuius regio eius et religio. A religião do rei é a religião do povo também, né? Então, os súditos eram obrigados a seguir a religião do príncipe. Bom, aí vem a verdadeira reforma de 1545, que é a contra-reforma da Igreja Católica, né? Como a Igreja culminou aí essa contra-reforma no Concílio de Trento, proclamadas com clareza algumas verdades dogmáticas que os protestantes colocaram em dúvida, né? O cânon das Escrituras, os livros que fazem parte das Sagradas Escrituras, os sacramentos, a questão da justificação do pecado original e por aí vai, né? Também decisões disciplinares, por exemplo, começaram seminários, a obrigação do bispo residir na diocese, né? E algumas reformas dentro de ordens religiosas também. Vou passar um pouco mais rápido isso aqui. Mensagem, né? De novo, uma crise grande e a igreja se renova, né? A igreja é divina, né? Então, a gente vê que a providência divina usa essas crises também para que a igreja ganhe um novo fôlego, né? Sempre nessas crises aparece um grande santo, né? E aí, o século XVIII tem o regalismo, que é aquela vem de rei, né? A interferência do monarca absolutista na jurisdição da igreja. E no século XVIII começa o iluminismo, né? Que é aquela exaltação da razão, da natureza, com essas tendências materialistas muito fortes, né? Não raro, hostilidade contra a Igreja Católica, né? E é a base de muitas ideologias modernas que talvez valha a pena a gente não focar muito hoje, né? Mas elimina a espiritualidade do homem, né? Essa busca do homem por Deus. E no século XVIII, né? Bom, aí vem as primeiras lojas maçônicas. Vou pular isso aqui também. Então, a Idade Contemporânea começa com a Revolução Francesa, 1789, que assumiu rapidamente tons anticristãos também, né? Foi uma época de perseguição grande das igrejas, da igreja. Então, o Papa, embaixo aí na sublista, né? O Papa Pio VI morreu, prisioneiro dos revolucionários. Depois Napoleão entra, faz um acordo, a Concordata de 1801, mas não demora também desavenças com Pio VII, porque, de novo, o governo querendo interferir na igreja, na vida da igreja, né? Então, Napoleão prende o Papa por 5 anos. Foi uma época... Bom, aí vem o liberalismo, que é herdeiro daqueles ideais da Revolução Francesa, e começa, assim, uma descristianização muito forte da sociedade, né? Nasce uma série de ideologias com base nessas aspirações dessas classes mais oprimidas pelo sistema econômico, né? Nasce aí o socialismo utópico, científico, o comunismo, o anarquismo, todas essas com esses projetos de revolução social, mas essa filosofia de tipo materialista, né? No século XIX, o catolicismo perde a proteção do Estado e, não raro, o Estado tem uma certa hostilidade, né? Em 1870, já falei lá atrás, terminou o poder temporal dos papas, né? Conquista italiana, a unificação da Itália, reduz os estados temporal. Então, enfim, a questão é grande, mas no final fica reduzido ao que hoje é o Vaticano. Que, de certa forma, de novo, né? Uma crise que foi muito boa para a Igreja, porque isso fortaleceu a união dos católicos em torno da Santa Sé, para se livrar das intrusões dos estados, né? Em 1870 vem a solene declaração do dogma da infalibilidade papal, do Concílio Vaticano I. É o dogma de que o Papa, quando solenemente proclama um dogma de fé, ele é infalível, ele não erra, né? Questões muito pontuais, muito pontuais. Não importa aí se o Papa, qual time de futebol, não sei o quê, a infalibilidade, eu já vi pessoas escrevendo isso, não sei se com má intenção ou não, né? Mas o Papa não é infalível, ponto, né? A infalibilidade papal se refere à declaração solene do dogma, né? Por exemplo, o dogma da Imaculada Conceição, não me lembro o ano, 1950, não me lembro. Depois alguém me corrija, por favor, né? Que Nossa Senhora foi concebida sem pecado, né? Foi uma dessas declarações solenes
Então, nesses casos que o Papa se pronuncia, ele em matéria de fé, o Papa é infalível, ele não é. É um ponto importante, né? E aí, expansão missionária de novo, né? África, Ásia, Oceania, congregações religiosas femininas e um vasto apostolado leigo. O século XX, eu sabia que não ia dar tempo, eu vou usar um pouquinho da aula que vem para falar do século XX. E em seguida a gente fala da hierarquia. Então, cenas dos próximos capítulos será o século XX. Vamos concluir rapidinho aqui. O que a gente tem que fazer disso tudo, né? Eu coloquei aqui um catatal de datas e tudo, mas, veja, temos que amar a igreja, né? Essas coisas que acontecem, crises, muitas vezes de pessoas de dentro da igreja, não importa, a igreja divina é fundada por Cristo, não vai acabar nunca. Importa que amemos a igreja como filhos, né? Filhos que amam sua mãe, né? Amar a igreja, nós somos igreja, né? A igreja não é o Vaticano, a igreja somos nós, né? O Vaticano, o Papa é a cabeça visível, claro, né? Temos que amar o Papa, vamos rezar pelo Papa. Imagina o peso nos ombros do Papa Francisco, né? Uma decisão dele influencia quantos bilhões de pessoas pelo planeta, né? Então, temos que ser igreja, né? Amar a igreja. É isso que temos que fazer. Eu deixei aqui umas referências, tem referências online excelentes aqui. Bom, primeiro o Catecismo da Igreja Católica, está lá no site do Vaticano, é só entrar lá e procurar. Claro, tem os livrinhos, né? Pode comprar também se quiser deixar na cabeceira. Aí, o site do Opus Dei, o site da obra, tem um artigo sobre isso, né? Que na verdade, esse artigo é a espinha dorsal da apresentação de agora, né? Da nossa aula de hoje. E tem esse site Cleofas, da editora Cleofas também, que é muito bom, né? Do Felipe Aquino. E aí, já um escritor aí brasileiro de longa data, né? Esse aqui era para ter sumido, eu esqueci de deletar. É exatamente isso aqui, né? Bom, acho que eu vou parar por aqui. Zé G, se você quiser abrir a palavra para todo mundo aí, acho que tá bom por hoje, né? Deixa o século XX para a semana que vem. E aí, se alguém quiser comentar alguma coisa, perguntar alguma coisa, fica à vontade, né? Zé G, tá aí? Você está com o microfone Opa, estou desligado. aqui, agora liguei. Pronto, já estamos Aí. ao vivo e cores. Então, se alguém tiver alguma pergunta, então beleza, fica aberto aí para... Foi uma avalanche de datas e eventos, mas vamos lá, vamos ver o que a gente consegue conversar um pouquinho. Então, tem aqui uma pergunta no chat. No chat? Eu nem estou com o chat aberto, fica lá. Impossível também ver o chat enquanto apresenta. Vamos lá, poderia falar um pouco sobre a Inquisição? Não tenho nada preparado. Talvez eu possa terceirizar alguma coisa específica sobre a Inquisição. O que você quer saber sobre a Inquisição? Posso falar na próxima aula, talvez. Não vim preparado para falar sobre a Inquisição. Algum ponto específico? Ou não? Não. Então tá, na próxima, talvez eu comece então com a Inquisição, né? Bom, a Inquisição foi imagina, né? O que a gente aprende de Inquisição no ensino médio, né? É sempre assustador, mas imagina aquela época, né? Da Europa medieval. Eu gosto de ver a Inquisição como uma tentativa de um julgamento, pelo menos, né? Porque naquela época, enfim, capturava e matava e vai lá, né? Mas eu não estou preparado para falar sobre ela hoje, né? Eu me comprometo então a falar disso na quinta-feira que vem. Alguma crítica, alguma coisa assim, pode ter também. Veja, a igreja comete, as pessoas da igreja, né? Cometemos erros também, né? De novo, como eu falei, né? É mais um selo de autenticidade divina ainda, porque é tanta bobagem que a gente fez, já tinha que ter acabado, né? A igreja é divina, né? Mas eu não estou preparado. Eu falo de semana que vem sem falta. Vamos preparar um slide desse aqui também. Eu tenho material aqui, mas de cabeça eu não consigo, não. Então, Sérgio, fico devendo ao Sérgio. Mas alguém tem mais alguma pergunta? Senão, também encerramos. Ricardo está chegando aqui agora.
Então, eu vou alterar um pouquinho, ZG, o cronograma. Eu vou gastar uns minutinhos na aula que vem para falar um pouco do século XX. E para falar da Inquisição, a gente volta um pouco na Inquisição, volta um pouquinho. E aí a gente fala da hierarquia, eu acho que fica bom também. O tema hoje é meio denso, né? Eu tive a dificuldade de deletar coisas aqui. Perfeito. Já que o Ricardo aqui já chegou, acho que a gente pode acabar, então. Então tá bom, pessoal. Obrigado pela presença. Nos encontramos na quinta-feira. Rezando com a Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Agora e na hora de nossa morte. Amém. São Gabriel, rogai por nós. Rogai. São Paulo, Rogai. desejei a você, né? Santa Maria,